Hoje eu te ensino nesse vídeo como fazer um pão sem glúten, sem leite, que não vai farinha de arroz na receita e que fica com essa textura e maciez aqui. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que ficam tristes quando eu uso farinha de arroz para fazer as minhas receitas. Isso porque essas pessoas acham que a farinha de arroz tem um gosto muito forte de arroz mesmo, mas que isso atrapalha as preparações das receitas. Eu, particularmente, não sinto esse gosto, mas eu convivo com uma pessoa aqui em casa que sente isso também, então eu resolvi fazer um pão que seja sem glúten e ao mesmo tempo seja sem farinha de arroz. Antes da gente começar, já me conta aqui nos comentários se você também tem essa birra com a farinha de arroz ou se você é que nem eu, come de qualquer jeito, toda receita que tiver ela, acha que fica bom. Vou começar adicionando aqui no bowl da batedeira mesmo 200 gramas de polvilho doce, 100 gramas de amido de milho, 80 gramas de farinha de fubá, 2 colheres de sopa de polvilho azedo, que equivale mais ou menos a umas 30 gramas, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 1 sachê ou 10 gramas de fermento biológico seco e 3,5 gramas de goma xantana, que eu gosto de medir com essas colheres medidoras que eu acho mais fácil. Vou dar uma mexida aqui nas farinhas e agora vou adicionar os ingredientes líquidos. Começando pelos ovos, aqui eu estou colocando 2 unidades, 1/4 de xícara de óleo. Vou misturar levemente e posicionar o bowl na batedeira, que o próximo ingrediente que a gente vai adicionar é água, mas eu vou colocar aos poucos. Então aqui eu tenho 1 xícara de água morna, que eu sempre deixo para colocar por último e vou adicionando aos poucos conforme a necessidade. Como as farinhas desse pão são mais leves e não absorvem tanta água quanto a farinha de arroz, não vamos chegar a nem utilizar a xícara toda de água, mas eu gosto sempre de deixar separado. Sempre se certifique que na parte de baixo do bowl não sobrou nenhuma farinha empelotada. Isso acontece muito aqui comigo, pode ser que aconteça com vocês também, e se caso acontecer e a gente não deixar a massa bem homogênea, pode prejudicar o resultado final do pão. Então sempre dê essa conferida e bata mais um pouco para se certificar de que a massa tá bem lisa antes de passar ela para a forma em que você vai assar. E aproveitando rapidinho enquanto o pão tá batendo aqui na batedeira, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, porque isso me ajuda bastante a voltar toda semana aqui com receitas novas, sem glúten e sem lactose. E já voltando aqui para a receita, vamos passar essa massa para uma forma untada com óleo e polvilho doce. Por cima vou adicionar algumas sementes, aqui semente de abóbora e semente de gergelim, mas é opcional. E vou jogar um paninho aqui por cima para deixar esse pão crescer até dobrar de tamanho. E um dos motivos pelo qual eu também quis desenvolver esse pão sem farinha de arroz é porque muitas pessoas têm alergia ao arroz, além de ter alguma intolerância ao glúten. Então a pessoa não pode consumir glúten e nem arroz. E a gente bem sabe que a farinha de arroz é a maior substituta para a farinha de trigo. Então quem faz uma dieta sem glúten, a farinha de arroz é a base para tudo que a gente utiliza. Então fica muito difícil a vida dessas pessoas que precisam fazer a restrição dessas duas farinhas juntas. E ainda tem pessoas que relatam que a farinha de arroz prende o intestino. Já ouvi muita gente falando isso. E isso acaba dificultando o uso da farinha de arroz para receitas do dia a dia, como o pão, por exemplo, que a gente quer comer todos os dias de manhã cedo. É claro que em relação a um quadro de constipação existem muitos outros fatores que a gente precisa levar em consideração, como por exemplo a quantidade de ingestão de líquidos que essa pessoa está consumindo, quantidade de fibras, e pode ser que não só a farinha de arroz esteja causando esse quadro de constipação, mas tem pessoas que dizem que mesmo tendo uma dieta equilibrada, é só comer a farinha de arroz que é batata, fica com o intestino preso. Então também essa receita vai ajudar essas pessoas que têm esse problema e querem comer um pão todos os dias que seja sem glúten, mas que não querem ter farinha de arroz nele. Depois de uns 30, 40 minutos, meu pão já cresceu o dobro, e lembrando que sempre devemos deixar pelo menos um dedo entre o pão e a borda da forma. Agora é só colocar para assar em forno pré-aquecido a 230 graus por 40 minutos. E esse é o resultado dessa receita de pão sem glúten, sem leite e sem farinha de arroz. Ele fica mais aerado do que o pão com farinha de arroz e tem uma textura levemente parecida com um pão de queijo, mas bem de leve. O sabor e o cheiro, bom,
Fica de pão, né, gente? Fica muito saboroso. Perfeito para fazer aquele sanduíche. Se você não tem nenhum desses problemas que eu citei com a farinha de arroz, fica tranquilo que você também vai adorar esse pão. Ele pode ser feito por qualquer pessoa que faz uma dieta sem glúten. Inclusive, eu sugiro que você teste aí na sua casa e deixe ele sempre no seu livro de receitas aí na cabeceira para ter um outro pão para sempre variar a sua alimentação. Para acompanhar a minha fatia, eu vou passar um requeijão vegano de castanha de caju e vou provar para ver como ficou. Gente, ficou sensacional, ficou super macio, muito saboroso e leve. E quem quiser pode congelar já fatiado para durar mais e sempre ter pão sem glúten na hora que precisar consumir na parte do café da manhã. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje, eu vou ficando por aqui. E já que eu comentei sobre café da manhã, se você faz uma dieta sem glúten e tem dificuldade de saber o que comer na parte da manhã, vou deixar aqui na tela uma sugestão de um vídeo em que eu ensino 3 receitas bem fáceis de fazer e sem farinha de arroz. São receitas mais para substituir o pão para quem não quer ficar comendo pão todos os dias, quer dar uma variada no cardápio. Vejo vocês na próxima receita. Grande beijo!